Em Bragança, Flamengo é atropelado. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que mata a gente de raiva, mas mesmo assim a gente continua amando, né? Com absoluta certeza. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós, galera. E como sempre falamos, é rapidinho. Papum. E deu, galera. A gente sabe que tá todo mundo irritado, chateado, decepcionado, mas dá essa forcinha pra gente, ajuda e ajuda muito. Bom, vamos então começar a falar daquilo que nós assistimos ontem? Vamos. Amigos, 10 dias sem Flamengo em campo, treinamento, folga, diversão, jogador de NBA em concentração, alegria e farra total nesses últimos dias. A felicidade do torcedor, do nosso caso, foi até o apito inicial da partida do Daronco. Daí para frente, o que vimos foi mediocridade, falta de interesse, sem conjunto, bico para frente e um time que simplesmente acabou com o nosso. Desde os minutos iniciais já tinha ficado evidente que aquela seria uma noite de sofrimento para o Flamengo. Fica muito claro quando a gente vê o nosso time entrar em campo sem objetividade, perdendo bola no meio-campo, jogadores escorregando. Lances que até então a gente imaginava não serem possíveis mais ser assistidos pelo Flamengo, de repente vem à tona novamente. Jogadores com atuações fraquíssimas. Jogadores que até a última partida que nós assistimos do Flamengo antes da parada, vinham subindo de produção, inclusive elogiamos aqui no nosso programa, e que ontem, aparentemente, eles estavam com as cabeças em qualquer outro lugar do mundo, menos dentro de campo. O que mais preocupa é que quando nós falamos sobre uma partida do Flamengo, a gente nunca tem 100% de certeza do que vamos encontrar naquele instante. O jogo contra o Grêmio, as oportunidades elas foram para os dois lados. Tanto o Grêmio poderia ter feito o primeiro gol e talvez acabado com o jogo, como o Flamengo fazer, como fez, os 3 gols e ganhar os 3 pontos da partida. Não foi uma unanimidade a performance do Flamengo, mas vencemos. No jogo de ontem, nós esperávamos que esse intervalo servisse para que o time ganhasse conjunto, para que o time treinasse, descansasse e voltasse aguerrido. Eu tenho certeza que o Curitiba, que é o último colocado com 4 pontos, não jogue com tanto desdém como um Flamengo, que tem a equipe, sem dúvida alguma, mais badalada da América do Sul, fez ontem. O que nós assistimos ontem foi uma verdadeira covardia com nós torcedores. Por tudo que esse time representa para nós, por tudo que talvez até erroneamente nós acreditamos ter. Por que você diz isso? Porque existem jogadores que a gente critica, só que na partida seguinte ele faz um bom desenvolvimento dentro do jogo. E tudo de errado que aconteceu até então, nós esquecemos. Não está na hora de um basta? Não está na hora de simplesmente a diretoria do Flamengo parar de falar em 2, 3,
nomes achando que é a solução dos nossos problemas e realmente resolver as feridas que existe dentro desse grupo de jogadores? Não está na hora de repensar alguns nomes dentro do Flamengo? E falo sério com relação a isso, porque não tem a menor condição de se equiparar uma equipe como a do Bragantino com a do Flamengo. Porém, futebol não se ganha com nomes. Futebol se ganha com vontade, com entrega, que foi o que nós vimos ontem por parte do Bragantino e que não existiu nos 90 minutos de jogo por parte do Flamengo. O Daronco ontem deu 15 minutos, ele não deixou passar um segundo para encerrar a partida. É justo. Corríamos o risco de tomar inclusive o quinto. Que só não tomamos 5, 6, 7, porque a bola não foi em direção ao gol. Prova disso é que, fora esses erros de ataque do Bragantino, o melhor jogador do Flamengo em campo foi o nosso goleiro, Matheus Cunha. Mesmo o Flamengo tendo perdido de 4 gols, né? E mesmo ele tendo falhado, na minha opinião, no último gol. Mas, induvitavelmente, algo tem que sim acontecer. Não pode simplesmente ser injustificável ou normal o que aconteceu ontem com o Flamengo. Numa partida a qual, com a derrota do Palmeiras, com a vitória do Grêmio, nós poderíamos estar pau a pau na segunda colocação com 22 pontos. E simplesmente deixamos mais uma vez, nessa nossa história recente, passar uma possibilidade de uma vez por todas entrarmos no grupo da frente. Por desinteresse, por falta de vontade e por incompetência de um time que simplesmente ontem não quis jogar. Bom, galera, a goleada que o Flamengo sofreu ontem pegou todos nós torcedores de surpresa. A gente sabia que seria um jogo difícil, mas a gente acreditava que o Flamengo poderia entrar em campo e apresentar pelo menos um bom futebol. Quem também não esperava aquela atuação horrível do elenco ontem foi o técnico Jorge Sampaoli. Na coletiva pós-jogo, ele disse o seguinte: agora não tenho muita explicação. Vinha com muita expectativa, mas o time foi superado. Analisarei com mais calma o que aconteceu, mas a probabilidade é que o time não encontrou a possibilidade de emparelhar o jogo. O Bragantino jogou com muita intensidade e nos superou intensamente. Penso que foi uma partida muito atípica, eu não esperava. A gente se preparou muito, aproveitamos de forma intensa o treinamento. Analisarei o porquê. Estou surpreendido porque perdeu o jogo, perdeu a bola porque não jogou. Praticamente não esteve em campo. Realmente, quem acompanhou a coletiva de imprensa ontem viu que o Jorge Sampaoli estava como nós ficamos na live. Pasme, sem saber o que tinha acontecido, se era realmente a verdade ou se era um sonho, um pesadelo que aconteceu. Bom, a verdade é uma só. Ontem foi o pior jogo do Flamengo na temporada de 2023. Nós vimos nas redes sociais muitos torcedores criticando Sampaoli. Eu até concordo em certo ponto. Pode sim ter errado na escalação que ele levou a campo. Mas vocês concordam comigo que a culpa do que aconteceu ontem não é total de Jorge Sampaoli? Você concorda? Claro. Independente dos jogadores que estavam em campo ontem, em posições alternadas ou não, muito possivelmente as críticas vão em cima de Léo Pereira na lateral, ou ter escalado Davi Luiz. O restante do elenco era normal, não? Era o que vem entrando em campo em todos os jogos. Independente desses dois jogadores, um em posição errada e outro que a gente definitivamente acha que não tem condições de estar em campo, o Flamengo era o mesmo de todas as partidas. Ou seja, se o time não jogou bola, não foi devido
a esses dois, e sim ao time inteiro que foi apático, descoordenado, desordenado, sem competência e sem desejo de nada. Nós vimos um time, jogadores para ser mais exata, sem vontade, andando em campo, sem coletividade, todo mundo fazendo o seu, sem pensar no coleguinha que está do lado. Não estou aqui defendendo o Jorge Sampaoli, pelo amor de Deus, mas na minha humilde opinião, a culpa do que aconteceu ontem não é 100% de Sampaoli. Para vocês verem que eu não estou ficando louca, vocês viram que o Everton Ribeiro falou no intervalo do primeiro para o segundo tempo? Ele disse o seguinte: a gente não está jogando, está cada um tentando resolver sozinho, porque um não ajuda o outro, não está aparecendo. Temos que ter mais opções para a gente jogar. Quando jogou, conseguimos chegar. O surpreendente foi o comentário do Everton Ribeiro. Eu concordo em número, gênero e grau com o que ele falou. Porém, faltou um espelhinho, porque ele foi um dos piores em campo ontem. Continuando com as notícias, galera, passar para vocês a classificação após o término da 11ª rodada. O Botafogo venceu mais uma, 27 pontos. Palmeiras em segundo, 22. Grêmio em terceiro, 20. Por incompetência, Flamengo em quarto, 19. Em quinto, Atlético Mineiro, 19. Em sexto, Fluminense, 18. Em sétimo, São Paulo, 18. Em oitavo, Internacional, 17. Bragantino aparece em nono, com 17. Em décimo, Fortaleza, 17. 11º, Atlético Paranaense, 16. 12º, Cruzeiro, 14 pontos. 13º, Santos, 13 pontos. 14º, Bahia, 12 pontos. 15º, Corinthians, 12 pontos. 16º, Cuiabá, 12 pontos. 17º, Goiás, 11 pontos. 18º, América Mineiro, 8 pontos. 19º, Vasco da Gama, que também perdeu em casa ontem, mas também não é motivo nenhum de ficar feliz, porque o nosso time fez coisa pior, concordam? 6 pontos. 20ª e última colocação, Coritiba com 4 pontos. Bom, galera, e após aquilo, porque eu não vou nem falar jogo, aquilo que nós vimos ontem, o elenco do Flamengo retornou para o Rio de Janeiro e se reapresenta hoje no Ninho do Urubu a partir das 17 horas. Como de costume, os jogadores que foram titulares na partida de ontem devem fazer apenas aquele trabalho regenerativo na academia, que na minha opinião soa como ridículo, porque ontem ninguém fez nada, né? Mas tudo bem. O foco do treino será no jogo contra o Santos, que acontece no domingo na Vila Belmiro. A partida terá os portões fechados por conta do que aconteceu na quarta-feira no jogo entre Santos e Corinthians. Uma punição, inclusive, muito parecida o Vasco deve receber, porque a mesma coisa que aconteceu na Vila Belmiro ontem aconteceu em São Januário. Ou seja, cenas simplesmente lamentáveis, né? O que vem acontecendo. Esse modismo do lado negativo, porque infelizmente o que nós andamos vendo no futebol brasileiro com relação a torcidas nesses últimos jogos tem que ser punido de forma mais severa. Somente perder mando de campo ou portões fechados está beneficiando ainda, contudo, o clube. Por quê? Ficar sem torcida e ter direito de jogar em casa, na minha opinião, não muda em nada. As penas têm que ser mais severas. Futebol está sendo banalizado dessa maneira. Tem que se tomar atitudes. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, essa nação não é pequena, ela é enorme. Sabe por que ela é enorme? Porque nós acreditamos e amamos esse time. Não adianta nós termos jogadores que não estão comprometidos e só tem nome para poder carregar a história nas costas. Nós precisamos de jogadores que honrem esse manto, que honrem as partidas que nós temos a serem disputadas, que tenham amor em fazer o trabalho deles.
não que tenham uma vida totalmente diferente dentro do campo para o que levam na normalidade. Futebol é competência, é trabalho, é vontade. O que faltou ontem ao nosso Clube de Regatas Flamengo, que nós tanto amamos e sempre queremos ver bem. Bom, pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês. Um grande abraço, nos vemos à tarde. Tchau, tchau, galera.